Muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho, iniciamos mais um Lead Talks, esse programa que busca sempre trazer a você, líder empresarial, membro do Lead, temas relevantes, informações importantes sobre o mercado e setor privado. Estamos ao vivo aqui pela nossa plataforma web da RCE e também pelo Lead Digital. Você que já se cadastrou pode acompanhar e interagir por lá. O tema de hoje é fragilidade econômica e empregabilidade, com dois convidados super especiais. O Bruno Garfinkel, ele é presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro e foi ele também que lançou na semana passada o programa Meu Porto Seguro, que abre 10 mil vagas de emprego nesse momento de fragilidade econômica. E o Daniel Mendes, presidente da Sapori e do Lead Empreendedor. O Daniel, que além de ser um dos primeiros a aderir ao movimento Não Demita, fez uma gestão de crise admirável nesses últimos meses e pode compartilhar conosco um pouco do legado dessa situação que nós vivemos. Nosso anfitrião hoje e moderador do debate é o Roberto Lima, presidente do Lead Cidadania, e daqui a pouquinho entra o nosso chairman do Lead, Luiz Fernando Furlan, para nos apoiar aqui nesse debate. Então, já deixar as boas-vindas a vocês que nos assistem, e a você, Bruno, Daniel e Roberto, bem-vindos, mais uma vez, obrigado pela presença. Antes de eu passar ao Roberto para uma breve saudação, vou passar a vocês a dinâmica do nosso Lead Talks. Nós teremos a apresentação inicial do Bruno e do Daniel, onde vai poder falar um pouquinho, até 10 minutos, acho que o Bruno contar um pouco do programa Meu Porto Seguro e o Daniel também um pouco do relato desses últimos meses e do movimento Não Demita. Terminando as apresentações iniciais, nós vamos para o debate de novo conduzido pelo Roberto Lima. Mande sua pergunta, a caixa de diálogo fica embaixo do player. Só, por favor, coloque seu nome e mencione sua empresa para a gente poder direcionar a pergunta aqui aos convidados. Fazer um último lembrete a vocês, tem uma enquete acontecendo do lado da caixa de mensagem ali, onde vocês podem responder e ao final desse Talks nós vamos trazer aqui o resultado. Então, sem mais delongas aqui, já passo ao Roberto Lima para sua saudação. E, Roberto, na sequência, já pode passar ao Bruno para a sua apresentação. Roberto, boa noite. Obrigado, Johnny. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com o Bruno, estar com o Daniel, dois empresários de primeira linha no Brasil que têm demonstrado uma resiliência muito forte nessa crise, mas, acima de tudo, criatividade, procurando inovar nos seus negócios, preservar aquilo que eles têm de mais caro, que são os seus clientes, também os seus canais de distribuição, e tenho certeza que hoje vai ser uma discussão muito interessante. Esperamos que tenhamos bastantes perguntas dos nossos participantes, lembrando que o tema proposto é fragilidade econômica e empregos. E quando a gente fala de fragilidade ou de uma coisa frágil, a gente sempre lembra de algo que precisa de ser cuidado, alguma coisa que precisa, nesse momento, de muita atenção, e é verdade que a economia no Brasil, depois dessa pandemia ou durante essa pandemia, precisa de todo o nosso cuidado. E quando a gente fala de emprego, a gente não sabe se os empregos deverão ser criados depois que a economia melhorar, ou se criar empregos é uma forma de fazer a economia melhorar para que a gente possa distribuir rendas e fazer com que os consumidores voltem ao mercado e possam ativar a nossa economia. Eu acho que essa vai ser a nossa discussão hoje e vai ser muito interessante ver como esses dois empresários estão administrando essa questão do emprego das pessoas de uma maneira admirável. Portanto, eu passo já a palavra ao Bruno. Bruno, boa noite, obrigado por estar com a gente, e você tem aí em torno de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado, Roberto. Obrigado, João, pelo convite. Daniel, é um prazer estar aqui nesse painel contigo também, e um prazer estar conectado aí ao Lead, com tantos empresários motivados aí a sobreviver e tocar o Brasil para o futuro. Então, quando o João me chamou e falou, pô, mas que negócio é esse do Meu Porto Seguro? 10 mil vagas, vocês estão perdendo a noção do perigo, meu rapaz. Eu falei, realmente foi um movimento audacioso. Deixa eu contar então para os colegas do Lead como é que tudo isso aconteceu. Então, assim, há um ano atrás, quando o Jaime fez a sucessão da empresa para que eu assumisse a presidência no conselho,
Junto com isso veio todo um legado de empresa sempre foi administrada, sempre preocupada em atender o lado filantrópico, cuidar do nosso ecossistema. E a crise do coronavírus, que em março nos pegou, ela foi uma crise por ondas. E na primeira onda, você ia na farmácia e o sintoma que você identificava que estávamos num problema é que você tentava comprar álcool gel e não achava o álcool gel. Depois veio a segunda onda, que era a parte das UTIs, já o medo das UTIs. Eu tinha pessoas querendo comprar respirador no Mercado Livre para ter UTI em casa. Depois foi para a onda do teste rápido. Hoje em dia, tem 200 pessoas com estoque de teste rápido em casa, é mais um problema também. E aí, finalmente, chegou a onda que todos sabíamos que chegaria, que era a onda do desemprego. E aí, a gente fica observando o que o governo em geral, todos os governos vêm fazendo, o governo do estado, o governo federal, e todo mundo está se mobilizando, tem programas, bons ou ruins, não interessa, tem coisas acontecendo. E aquela vontade de ajudar ficava numa linha de, assim, já tem gente olhando para o assistencialismo da ponta, que é importante. Agora, o que nós podemos fazer que não seja simplesmente uma ajuda de curto prazo e que possa ser sustentável ao longo da vida da pessoa? E o nosso mercado, o de seguros, em geral, ele até que foi abençoado nessa crise, porque as pessoas continuaram a renovar muitos dos seus seguros, a sinistralidade nas carteiras de vida e saúde, que tiveram aumento, foi um aumento que não foi tão substancial, e a inadimplência subiu, mas também não subiu tanto, a gente facilitou um pouco, então a gente foi se enquadrando nessa parte da administração da empresa, e depois que conseguimos colocar os 2 pés no chão para ter a segurança que não iríamos nos afogar no lago do Covid, chegamos à conclusão que tínhamos que fazer algo a mais, algo que conectava a essência do Grupo Porto Seguro. Então, no dia a dia, a gente usa muito uma expressão que nós queremos ser cada vez mais um Porto Seguro. Para os nossos clientes, funcionários, corretores de seguro, prestadores de serviço e todo o ecossistema que estamos inseridos. No fundo, uma seguradora ela precisa se preocupar com o seu caixa, mas para sempre ter como ajudar ao próximo. Então, isso está muito enraizado no nosso dia a dia. E aí surgiu, então, uma ideia de abrir um programa de emprego, onde nós iríamos contratar 10 mil pessoas, dando um emprego temporário de 3 meses, a um valor de R$ 1.500 mensal. Por que 1.500? Porque a gente não queria que fosse confundido com um programa de assistencialismo muito simples. A gente quer que a pessoa se sinta obrigada a fazer os programas de capacitação. E montamos um modelo de EAD, ensino, que os selecionados, num primeiro momento, vão ter acesso a todo o conteúdo, e os não selecionados podem acessar os conteúdos selecionados, que dão informações sobre o que é seguro, mercado, dicas de como ser vendedor na vida, que aí ele não precisa necessariamente estar relacionado ao nosso setor. Por que nós entendemos que essa iniciativa ela tem uma possibilidade de dar certo? Porque a carreira do corretor de seguro ela começa muito baseada em relacionamento. E hoje temos 50 mil corretores cadastrados na Porto Seguro, vendendo hoje seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro saúde. E o que esse cara começou? Como é que ele começou? Ele começou com uma teia de relacionamentos. Todos aqui já compraram seguros, e muitos têm aqui um primo, um amigo, alguém que confia, que ao longo da vida conseguiu se aproximar e fazer esse relacionamento nesse setor. Então, a nossa ideia foi começar com este movimento, dar uma degustação do que é esse universo do seguro, e na medida que as pessoas vão sentindo que elas levam jeito para o negócio, eles podem, aí sim, seguir a carreira de corretor de seguro, se profissionalizando através da Escola Nacional de Seguros, se cadastrar junto aos órgãos reguladores da SUSEP, e aí sim seguir a carreira.
Para nós, eu acho que teve um efeito positivo de resgatar essa essência da empresa, e o segundo é realmente poder fazer algo sustentável para o futuro. Então, esse é mais ou menos o negócio todo lançado na semana passada. Teve uma repercussão muito interessante. Estou atendendo a diversos empresários que estão me perguntando como podem contribuir ao movimento. Eu ainda não tenho essas respostas. O projeto inteiro foi montado em 60 dias. Então, as we speak, ainda estamos desenvolvendo algumas etapas, mas eu já sinto que vamos ter que abrir novas frentes, porque, infelizmente, nós só temos 10 mil vagas e a quantidade de pessoas que precisam de auxílio é superior a 10 milhões de pessoas. Pelo que eu li semana passada, eram 12 milhões e meio de pessoas desempregadas, avaliadas pelo IBGE. Então, somar tudo isso, estamos agora elaborando mais um brainstorm para fase 2, fase 3, fase 4, e vai ser um prazer poder dialogar aqui com todos os colegas do LEAD. Olha, Bruno, boa tarde a todos. Você acredita que o LEAD me bloqueou, eu não consegui entrar antes, mas eu ouvi toda a sua fala. Às vezes acontece, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, como é que resolveu a situação trabalhista desses... Vocês contratam por 90 dias, não é isso? Você falou? Temporário. Perfeito. 10 mil pessoas são 10 mil a 1.500, é fácil fazer a conta quanto der. 15 milhões por mês. Mais o quê? São 100 milhões de reais. Eu já simplifico a conta no total. Fora o que a gente está investindo na parte de doações, aí sim, cestas básicas, respiradores. Mas aí é outra coisa. Essa aí é uma outra pauta de filantropia. Mas aqui foram destinados 100 milhões de reais através do Instituto Porto Seguro, que nós temos. A tua pergunta sobre o regime de trabalho, ele é temporário. Tem uma empresa que ela faz a contratação, não é a Porto Seguro diretamente quem vai contratar, para este período de 3 meses. E aí, na sequência, a gente vai ver como que a gente vai absorver, se dá para absorver na Porto alguma coisa, ou também podemos conectar os melhores performers a corretores de seguro que tenham interesse em estar acomodando, então, esses caras que já vêm treinados em produtos que não os produtos que eles já estão acostumados a distribuir, para compor o seu quadro e ter uma nova frente de negócios. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Fulan. Eu acho que agora a gente vai dar a oportunidade ao Daniel Mendes para ele fazer, então, a apresentação inicial dele e depois abrimos aqui para as perguntas dos nossos participantes. Vamos lá, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o João, com o ministro, com você, Roberto Lima, e a oportunidade de ter conhecido o Bruno aí, que tem muito a ver com o que a gente fala, né? É nesses momentos que você descobre, nesses momentos de crise, que você como as empresas são. Na verdade, nós somos uma das primeiras empresas a tomar o compromisso de não demite, né? Exemplos como esse que o Bruno está fazendo com a Porto Seguro são admiráveis, de poder 10 mil empregos, a possibilidade disso, quanto se reflete isso na economia, né? Cada um fazendo sua parte, as coisas mudam e vão valer muito a pena e certamente vão deixar legados. Desde que nós fizemos a Olimpíada, sabemos a importância dos legados, daquilo que você faz, daquilo que você planta e daquilo que você colhe. Na verdade, nós tivemos um compromisso de 2 meses não demissão, mas mais do que não demitir, é o cuidado, né, que a gente tem com as pessoas, não só com os nossos clientes, do ponto de vista de atender restaurantes. Imagine você, todo o nosso sistema muda, né, a partir de agora, a partir que você não tem mais o self, e é muito bom isso que aconteceu. Se você olhar o lado positivo, nós hoje sabemos muito mais o que significa esse self, né, esse self. Uma das coisas que mais cresceram no país foi o quilo. E quando você vê a manipulação dos utensílios, a pessoa falando em cima da comida, ou cabelo, enfim, tudo isso, a prática o que aconteceu hoje com a Covid, ele vai deixar um novo legado de saúde, de cuidado com isso. Então, assim, aquela prática era comum de self-service hoje, quem está indo atrás, e todos estão indo atrás por causa do contágio,
estão tendo uma conscientização de que isto não é uma coisa legal. Aparentemente bacana, de você poder servir à vontade o que você quer, mas higienicamente péssimo. Inclusive, nós estamos mostrando um vídeo onde as pessoas, como se contamina através desse sistema. Então, é um legado bom que esse nosso problema que nós estamos da Covid está deixando, uma olhar melhor para aquilo no nosso dia a dia, né? Então, assim, que legado deixa em você como indivíduo, em você como empresa, em você como sociedade, né? Então, dentro da nossa questão, nós tivemos muita estabilidade no começo, né? Mais do que saber se você vai ficar com 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, quanto você vai perder de 100% do seu faturamento, a instabilidade de como começa, né? Então, no nosso começo, nós temos 1.300.000 refeições por dia, nós temos 1.300 restaurantes em todos os segmentos. Então, imagina, teve gente que disse que vou parar, daqui a pouco eu parava, daqui a um mês, depois eu volto. Então, essa instabilidade foi o mais difícil, né? E certamente o retorno também está sendo difícil, de que vou voltar, não vou voltar com uma turma, vou voltar com um pessoal em home office, um pessoal fora, enfim. Então, essa instabilidade é que tem. Mas, ao mesmo tempo, surge uma série de oportunidades aí, né? Nós estávamos já com um trabalho forte aí de um compromisso de digitalizar a companhia, então, fazer com que metodologias novas, como o digital, entrassem na empresa e fizessem o ganho de tirar o trabalho burro das operações. E essa pandemia, de alguma forma, acelerou isso, né? Acelerou essa questão digital e fez com que olhássemos mais profundamente disso e acelerou a questão de venda só no nosso ecossistema, mas fora dele. Então, assim, nós temos hoje o nosso compromisso, durante 2 meses evitamos todas as demissões, e agora, as que são necessárias fazer, nós estamos tendo todos os cuidados e olhando profundamente as ações. Com relação aos incentivos aí que o governo tem falado, aí, de desoneração de folha e tudo mais, olha, a gente já passou por histórias como essa no passado, né, e a gente acredita que tudo que vier é bom. Não dá para dizer que não houve mudanças sim, já está em curso mudanças para uma empregabilidade melhor. Não sei se vocês lembram que o empregado ia lá e falava o que queria e você tinha que provar o contrário. Hoje já não é mais assim. Você está vendo uma mudança já há algum tempo de um cuidado melhor nas relações de trabalho. E o que se espera com essa pandemia é que também deixe um legado de uma melhor flexibilização com relação ao trabalho, já que temos um desafio grande aí de empregabilidade. E com isso, vai ter que flexibilizar um pouco mais algumas coisas em função e para poder amparar mais pessoas. Então, o que muitas pessoas entendem como um grande ameaça, que é a digitalização, é mais uma coisa que vai, eventualmente, tirar alguns empregos e criar outros, né? Então, assim, isso sempre, a gente já passou por ciclos similares. E eu acredito muito nessa questão de que vão haver novos empregos. E tudo aquilo que puder vir, aí tem projetos aí que foi colocado nesses dias aí de desoneração, que sai para todas, cobrança do digital. Acho que tudo que vier para flexibilizar e poder dar às empresas mais condições de empregabilidade e faça com que o empreendedor entenda isso e force pelo próprio incentivo a fazer, isso é muito positivo. E vem num compromisso que já vem acontecendo no Brasil, né? E isso é importante e fará com que realmente os empresários fiquem com menos medo e sejam mais favoráveis para a contratação. O que eu diria é que esse compromisso de não demitir não é um compromisso somente porque teve uma iniciativa, é algo que as empresas demonstram quando estão em crise. Você realmente mostra mais quem você é quando a condição está do jeito que teve, né? Quando você está sob a adversidade. Quando está tudo bem, está tudo bem. Então, no nosso caso, a gente entrou muito na digitalização e isso incentivou muito. Nós somos parcerias aí com o Uber e lançando produtos, enfim, e olhando o copo sempre meio cheio. E com isso temos aí algumas iniciativas interessantes nesse momento, onde a própria condição do governo nos deu uma possibilidade de não demitirem a empregabilidade, depois o compromisso de mais 60 dias de manter as pessoas fez com que a gente treinasse as pessoas e aproveitasse esse tempo para especializá-las e dar-lhes conhecimentos para uma situação de que a coisa está mudando e quais são as expertises que todos vão ter, né? Como a gente consegue fazer isso? Costumo dizer muito que, seja nesta crise, em outras que a gente já passou, e em grandes desafios como fazer a Olimpíada e ver essa questão de crise,
a gente tem que, o que nós fizemos foi trabalhar naquilo que nós temos condições de dominar. Não adianta ficar pensando, vai demorar mais 3 meses, vai demorar mais 6 meses, vai sair semana que vem, quer dizer, o que a gente vai fazer hoje que faça a diferença? O que a gente vai fazer de prático hoje, não deixar isso para PowerPoint e apresentações bonitas e ficar questionando sobre isso, mas ir para a ação de fato. Isso tem feito com que a nossa companhia tenha entendido algumas coisas, né? E ter feito um trabalho muito mais produtivo em relação a algumas coisas que no dia a dia você acaba não olhando, e a gente olhou com mais cuidado, e isso tornou a empresa mais eficaz, mais eficiente com relação ao custo. E o importante de tudo isso é que nos deu uma condição muito forte de olhar para as pessoas, né? Não só os clientes nossos no cuidado de como fornecer refeição. Hoje o nosso negócio ele se torna mais valorizado, porque as pessoas estão perguntando mais, e coisas comuns que nós fazíamos hoje está tendo um preço muito bom. Nós temos restabilidade de produtos, nós temos controle de temperatura, nós temos um cuidado enorme para fazer alimentação saudável, e isso faz com que agora brilhe muito mais. Então, a gente acredita, aí, olhando as coisas por lado positivo, está deixando as coisas negativas que a gente já sabe, mas também o positivo do que daqui para frente, ou à medida que for se recompondo tudo, que deixa isso de legado. Então, o nosso compromisso de cuidar das pessoas, seja os nossos clientes e seja os nossos colaboradores, né? A gente teve grandes desafios aí em várias regiões do país. Em Manaus, nós tivemos um problema muito sério, de cada 15 pessoas que contratávamos, 8 estavam infectadas. Então, foi um desafio muito grande, principalmente para remote sites que nós atendemos. O desafio de como volta às escolas, como volta tudo isso, quer dizer, e aí vem a criatividade, e sempre dentro desse desafio se encontram oportunidades muito boas de você não só deixar legado, mas encarar o dia a dia de forma diferente. E é por aí que a gente, hoje, quem está vivo e quem vai sobreviver, certamente sai muito mais fortalecido, porque estamos aprendendo, às vezes com situações boas, mas também com situações difíceis, a gente acaba aprendendo muito mais, e isso tem sido o legado nosso, e todas as questões e como sociedade, como governo, como iniciativas todas, assim como o Bruno falou, certas ou erradas, são situações que fazem com que as pessoas se lancem e lancem ideias, e a partir daí nós tenhamos o legado de fazer as coisas que são boas e continuar fazendo aquelas coisas boas, e como o que nós já fazíamos antes, hoje, a partir disso nós vamos fazer ainda melhor. Roberto, me permite um comentário. Daniel, boa tarde. Eu não sei se estou com o microfone aberto, estou assim. Você está sentindo que essa situação toda, além da questão do trabalho remoto, que em muitos casos é possível, as empresas estão buscando maior automação industrial, que nesse caso teria menos gente para comer nos refeitórios da empresa? Você está sentindo essa tendência? E você falou em novos produtos que seria, imagino, para repor essa potencial perda que talvez não volte depois da pandemia. Uma parte volta, mas como é que você está vendo isso? Então, a questão da eficiência, digamos assim, seja de máquina, seja de inteligência artificial, seja da própria digitalização, evidentemente ela vem para ser mais eficiente, e com todos os recursos, seja recursos financeiros, seja recursos de pessoas, enfim, há em curso produtividade. Produtividade é você fazer com que as pessoas se desenvolvam mais e consigam fazer melhores coisas. Então, o trabalho braçal, aquele trabalho que exige gente, mão de bruta, vai continuar necessitando, mas nas empresas por exemplo, na maioria das empresas que nós trabalhamos, precisa ter produtividade. E se você fazer mais pessoas, é porque você está crescendo mais e ganhando mais. Não necessariamente porque tem que fazer mais pessoas para produzir mais. Então, isso é uma coisa que já vinha acontecendo. O que eu posso dizer é que isso está em vigor, mas estão surgindo coisas novas. Por exemplo, no nosso caso, a retomada dos escritórios está vindo em 30%. Quer dizer, as escolas estão vindo em 30%. Não vai chegar a 100%. Então, é como você olha isso. Você olha o copo meio cheio ou meio vazio. Olha a oportunidade que nós temos agora de o empregado que vai trabalhar em casa, vamos levar comida para ele em casa. E aí não é um só, tem a mulher, tem os filhos, tem a mãe, tem o pai. Quer dizer, como é que a gente pode, a partir disso, com a nossa expertise, você sabe, Roberto, nós temos clientes há 20 anos
E nós fazemos uma alimentação que você sabe como as empresas estão sempre buscando produtividade e custo e refeição. E como nós conseguimos ter média de 90%, acima de 90% de satisfação com uma comida do dia a dia, que é muito difícil, muito justo, como é que nós estamos... Então, imagina poder passar isso para dentro de casa, a oportunidade que se abre nisso. As pessoas gostam de cozinhar, claro, eventualmente, mas cozinhar todo dia, o pessoal não gosta. Se tiver uma bacana, de um custo legal e uma saudabilidade boa, isso também é uma grande oportunidade. Quer dizer, tudo na vida é como você olha a situação. Você vai olhar assim, puxa, que vou perder gente. Claro que eu vou perder gente na fábrica, já venho perdendo isso há alguns anos. Agora, o que eu vou fazer em função disso? O que eu vou aproveitar dessa situação que eu não sou eu que vou determinar isso. Então, eu tenho que estar... Eu sempre digo para o nosso pessoal, e costumo hoje com o presidente do conselho falar, vamos administrar o que nós conseguimos administrar. O que nós não conseguimos administrar, claro, vamos lutar para fazer com sociedade, mas vamos cuidar do que nós temos que cuidar e vamos olhar oportunidades que nós realmente temos como fazer a diferença. Muito bom. Fulano, se me permitir, gostaria de colocar uma pergunta que eu acho que vai para os dois. Eu acho que o Fulano tocou no assunto da automação, e a gente já vê isso acontecendo, é uma tendência que já se estabeleceu há, vamos dizer, mais de uma década em vários setores. Na agricultura, a gente vê que tem muito mais automação, no ambiente industrial, sem dúvida nenhuma, serviços, talvez, alguns deles tenham ido direto para o digital e, com isso, conseguem ter um nível de produtividade maior. Então, todos esses são elementos que podem trazer produtividade para a economia, mas, por outro lado, podem reduzir os empregos. E, por outro lado, a gente tem algumas coisas que melhoraram no ambiente de emprego no Brasil. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, que, 2 anos depois, eu gostaria de ouvir um pouco vocês dois sobre a avaliação que vocês fazem. Uma reforma trabalhista que permitiu o trabalho intermitente, que prediziu parcelamento de férias, que permitiu a contratação por prazos determinados, a extensão de horários de trabalho, uma série de flexibilidades que foram dadas que permitem às empresas conviver com um estímulo maior a dar emprego. E isso parece que teve um efeito na redução de ações trabalhistas. Então, a primeira pergunta é essa. A reforma trabalhista, 2 anos depois, a gente considera que seus efeitos são positivos? Depois, nós tivemos agora, durante a pandemia, o governo bastante ativo na elaboração de medidas provisórias, tanto na questão econômico direta, fornecimento de capital de giro para as empresas, que é básico, em qualquer crise você tem que preservar o caixa e fazer com que a liquidez das empresas continue existindo. Também na área trabalhista, as reduções de salário, que era uma coisa impensável há tempos atrás, com a proporcional redução de carga de trabalho, flexibilização de horários e também a tendência do home office, a gente sabe. O cenário hoje, do ponto de vista legal trabalhista, vocês consideram que, mesmo que essas medidas agora implantadas na pandemia sejam temporárias e que permitiram, por exemplo, um programa como esse programa ali colocou, que tem uma duração, 3 meses, contratação, terão salários, e depois de 3 meses aí vamos ver quem fica, quem vai, quem não continua. Mas hoje, esse cenário, esse aspecto legal trabalhista, ele é mais positivo do que era há anos atrás? E será que algumas das medidas tomadas pelo governo durante a pandemia devem permanecer para o pós-pandemia? Se você quiser começar, Daniel. Olha, sem dúvida nenhuma, eu te diria assim, nós temos 17 mil colaboradores e nós tínhamos um exército para cuidar das reclamações trabalhistas. Chegamos a ter um volume de reclamação trabalhista muito similar a empresas como uma montadora, por exemplo. Me lembro que trabalhava com o pessoal da Renault e o pessoal da Renault disse, eu pago R$700 mil por mês de reclamação trabalhista e a gente pagava mais ou menos a mesma coisa. E olha, em nenhum momento porque você não estivesse pagando nada e não tivesse em condições. Nós temos aí exemplos de bancos que foram embora do Brasil, porque aqui era 5% da receita deles e 95% dos casos de reclamação trabalhista. Então, aquele cálculo que nós vivíamos, hoje ele está melhor, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente continua tendo um trabalho forte sobre isso, mas hoje já não fica assim. O cara que podia pedir o máximo possível, porque não tinha... Eu tive reclamações de gente que ganhava R$10 mil pedindo R$1 milhão de reclamação trabalhista, coisa que não entra na cabeça, e nós tínhamos que administrar coisas como essa. Gente que ganhava R$10 mil pedia R$1 milhão de indenização. Puxa vida. Então, e essa era a situação que se vivia no Brasil.
E isso já mudou bastante. Isso é uma das coisas fortes que a reforma trabalhista fez. Se hoje você pedir alguma coisa que não tem nem pé nem cabeça, não tem fundamento nenhum, você vai pagar por isso. Então, quer dizer, essa foi uma grande mudança. E a partir dali nós estamos melhorando bastante essa questão da questão trabalhista. Né? Os juízes veem hoje um olhar diferente do que vinham anteriormente, que era 100% protecionista, ou seja, o empregador era ruim, o empregado sempre era bom, sempre tinha razão, sempre era... Quer dizer, essa mudança comportamental está sendo muito bacana. E o governo, eu posso dizer que com relação a isso, nos deu muita saída com essa flexibilização aí de poder ter feito trabalhos com o nosso pessoal para não demiti-los e o compromisso depois de manter mais 2 meses aí empregados, quer dizer, isso foi uma iniciativa muito boa e aí você começa a ver que aquela questão que era tão difícil mudar, essas iniciativas você mostra que dá para apertar, dá para fazer, dá para melhorar, e esses exemplos que aconteceram agora são fundamentais para a mudança que tem que vir lá na frente. Ou seja, toda essa situação que nós vivemos há muitos anos, ela vem gradualmente mudando. E situações como essa pandemia, acho que esse é um dos legados bons que a pandemia deixa. Ela acelera algumas coisas que estavam aí e que urgem para você fazer, porque senão ninguém sobrevive. Assim mesmo, muita gente quebrando, imagina se não tivesse flexibilizado isso. Né? Então, de fato, já há um movimento, até porque a nossa situação é muito competitiva com o resto do mundo, e hoje sim, com essa pandemia, a gente flexibilizou ainda mais e viu que o mundo não mudou, ao contrário, preservou um monte de emprego. Aí o pessoal diz, perdemos 12 milhões, se não tivesse, nós teríamos perdido 20 milhões de empregados, sei lá quantos. Então, assim, reteve muita gente e fez com que as coisas se ficassem melhores, e acredito que isso é um movimento que não para aqui. Roberto, antes de passar para o Bruno, eu quero complementar a pergunta para você, Bruno, porque está falando aqui de leis trabalhistas e esse vínculo. Você lançou um projeto que abre 10 mil vagas, são 10 mil trabalhadores. Como é que fica o vínculo com essas pessoas que entrarão dentro do projeto? Bom, vamos separar então em 2 coisas. Sobre a questão da evolução das leis trabalhistas, não há o que discutir. No caso da Porto, a gente tem um turnover bastante baixo, mas mesmo assim, o que eram as ações se diminuíram ainda mais para patamares que a gente não tinha ainda. Então, acho muito positivo e tudo que ajuda o empresário a confiar mais em investir é uma ação positiva que gera competitividade, porque o empresário precisa saber quando ele pode acelerar e quando ele tem que dar uma moderada aí no acelerador. Senão, ele acaba se comprometendo com uma série de investimentos e depois não sobrevive e morre todo mundo. Então, isso não é muito positivo para a economia. Sobre o projeto Meu Puro, neste caso, nós estamos utilizando uma empresa que ela faz sim as contratações como temporários, existe o regime fiscal, tudo dentro da legislação. Foi o melhor modelo que nós encontramos para que a maior parcela dos R$ 1.500 de fato alcance o bolso destas pessoas. Porque vamos supor que nós entrássemos com o modelo de temporário direto CLT na Porto Seguro, a nossa carga tributária ia acabar consumindo tanto dos R$ 1.500 que não teria muito sentido eu fazer um projeto que tem um cunho social, mas que o dinheiro não vai chegar onde ele tem que chegar. Então, tivemos que fazer um ajuste, procurar um caminho para que o dinheiro chegasse de fato aonde nós queríamos. Bom, no contexto geral, essa transformação digital, essa aceleração de automação, entendo que na indústria ela é necessária, assim como na área de serviços. Nós temos milhares de pessoas hoje trabalhando em áreas de atendimento, help desk, call center, e o que eu costumo dizer e tento inspirar os nossos executivos a seguir neste caminho é que nós não devemos extinguir os postos que hoje fazem esse atendimento. Nós temos que capacitar estas pessoas que hoje já têm a cultura da Porto Seguro para fazer algo diferente. Então,
toda vez que toca o telefone e é um sinistro de carro, uma colisão, quem bateu o carro? Poxa, de um lado, eu deveria ficar triste, porque vai sair dinheiro do caixa. Por outro lado, é quando eu estou sendo lembrado pelo cliente, ele de fato está dando valor para o meu serviço. Agora, neste momento que o cliente está dando valor, se a métrica que eu uso para medir o call center é tempo médio de atendimento, eu quero que ele desligue a ligação rápido. Por outro lado, se eu capacitar essa pessoa que está fazendo este atendimento a conhecer outros produtos da companhia e, nesse momento, oferecer um cartão de crédito ou um financiamento de veículo, que nós fazemos também, um consórcio, quem sabe, eu posso, de uma ligação que é uma despesa, transformá-la num CAC, custo de aquisição de cliente. Ah, mas eu gastei uma fortuna nessa aquisição. Não interessa, é uma oportunidade. Eu adorei o que o Daniel falou sobre você administrar as coisas que você de fato pode administrar. Então, assim, a gente está aqui com oportunidades passando na nossa porta toda hora. E não são as leis trabalhistas que travam. A gente tem que ter mais criatividade também e audácia de tentar coisas novas. Eu não sei o que vai acontecer do projeto Meu Porto Seguro com 10 mil vagas. Talvez não aconteça nada. Se não acontecer nada, foi um belíssimo projeto filantrópico. Mas eu estou rezando para conseguir achar um caminho de fato, capacitar pessoas e treinar. E quem sabe, daqui a pouco, ter 10 mil pessoas, no mínimo serão porto-lovers, que vão poder ajudar a divulgar a nossa marca, os nossos propósitos. Boa ideia. Eu vejo isso como um problema. Lógico que a gente tem aquele momento que você tem que tomar cuidado, verificar se você tem as condições financeiras para arcar com isso, e eu sei que tem muitos colegas, muitos amigos meus que não estão com essa mesma flexibilidade, e a gente bate papo para tentar achar um caminho ou alguma outra coisa. Mas naqueles que têm a reserva e podem fazer o investimento, gente, é na baixa que a gente investe, não é na alta, né? Mas eu estou empolgado. Eu acho que assim, o Brasil tem tudo para ser um grande país. E essa modernização das leis só ajudam. É fantástico. Desculpa, Johnny. O Bruno, nesse aspecto, né, hoje está havendo uma desintermediação geral, né? Você compra pela internet, pede pela internet, faz tudo. O seu segmento de atuação, você vai precisar de corretores de seguro? Como é que é hoje o breakdown do seu faturamento entre pessoas que fazem já diretamente a renovação e tudo, aquele corretor tradicional do tempo antigo, que vinha tomar um café com você, esse não existe mais, né? Furlan, muito gozado. Existe sim, eles todos têm chá da Porto Seguro na porta de entrada e têm acesso livre ao prédio e diariamente são 1.000 corretores que circulam pelos edifícios da Porto Seguro, trazendo propostas, trazendo projetos de negociação, ideias de produto. Eu sei que é uma frustração para aquele consumidor early adopter de tecnologia imaginar que, como assim, por que o seguro, então, não chega lá? Né? Pelo simples fato que o seguro é complicado. Tem muitas nuances de cláusulas de cobertura ou não cobertura. Não estou falando aqui do seguro de carro, mas pensando nas empresas, imagina a complexidade da Sapori, o que ela precisa ter de cuidado no caso de uma pandemia. Sabe que todas as cláusulas de todas as seguradoras do mundo excluem pandemia. Mas isso não quer dizer que elas excluem e não poderiam ter sido contratadas. Excluem porque ninguém contratou. Mas estava lá a cláusula que poderia ter sido contratada. Então, eu volto a você com a seguinte questão. O seguro bem vendido, que é fazendo um trabalho de consultor técnico, nunca será substituído.
É como você ir para uma cirurgia cardíaca. Você quer o melhor cirurgião cardíaco. Agora, para você passar no PS, você topa passar por um estudante que está fazendo uma residência, porque você está espirrando. Tudo bem que agora espirrou, virou Covid, aí não é bem assim, a gente já quer também passar por um pneumologista. Mas o que pode ser comoditizado, logicamente, vai crescer no tempo. Mas eu acho que vai sempre haver espaço para aqueles que, de fato, mergulham na profissão e buscam ser qualificados para trazer as melhores soluções para os seus clientes. Isso vale para banqueiro, isso vale para corretor, isso vale para advogado, isso vale para médico, isso vale para todas as profissões. Então, eu estou muito convicto que, hoje, 90% das nossas vendas são feitas através do canal corretor. 8% através do canal banco. Nós temos o Itaú como nosso sócio, ele tem 30% do equity da Porto Seguro, um parceiro sensacional. E 2% são lá microseguros vendidos diretamente no site. Quando você vê o perfil de quem consome nas diferentes modalidades, você percebe que as pessoas mais jovens estão buscando esses produtos mais comoditizados e digitais. Mas a idade média de um cliente de uma seguradora é lá para os seus 35 anos plus. Por quê? São pessoas que já têm patrimônio. Não é um jovem de 25 anos que ainda está na luta para conquistar o seu patrimônio. Então, vai demorar 10 anos, 15 anos para que essa massa de jovens seja um consumidor que mude o tamanho do mix. E ainda vejo com muito otimismo ter mais um canal, porque eu não acredito que as pessoas que hoje consomem do corretor deixarão de consumir. Eu acho que a gente simplesmente vai aumentar o tamanho da pizza. Então, o mercado de seguros no Brasil, ele é subpenetrado em qualquer modalidade que você escolher. Nenhuma modalidade equipara a Europa, Estados Unidos. Então, em todas as modalidades, nós teremos grandes oportunidades, novidades, startups chegando, e aí que vão brigar com a gente de igual para igual, e a gente vai bater nelas, vão bater na gente. Então, assim, o mercado está excitante aqui, no negócio de seguro. Mas eu vejo com muito bons olhos essas alternativas e o papel do corretor preservado. 90%, né? Com certeza. Bom, o que é muito interessante ouvir vocês dois e ver, primeiro, constatar a preocupação que vocês têm com a qualidade de prestação de serviço, né? Cliente, em primeiro, o cliente tem que estar satisfeito, isso as marcas que vocês administram já trazem isso em si, né? São atributos da marca, e fica claro também no discurso de vocês o quanto é importante ter pessoas dedicadas. Mas vocês falaram bastante de qualificação. Acho que quando você apresentou, Bruno, o seu programa, você falou um programa que durante 3 meses as pessoas serão qualificadas, né? E eu acho que o Daniel também se referiu a isso quando disse das novas capacidades que as pessoas vão ter que desenvolver, né? Então, a gente sabe que daqui para frente a questão de saúde vai estar muito na frente, então isso vai fazer com que cada vez mais pessoas procurem seguros nas áreas de saúde, ou que tenham a ver com isso, e ao mesmo tempo nos processos que envolvem o fornecimento das chamadas refeições coletivas, também as pessoas vão querer não só saber que isso está feito, mas vão querer ver, vão ter a confirmação. Isso muda um pouco, as pessoas terão que se requalificar, isso vai mudar a atividade de serviço de vocês em termos do componente. Você estava dizendo, Bruno, que o corretor é muito importante. Ele vai ter que ser mais claro ainda ao dizer o que é que o cliente está comprando, mas vamos passar a palavra para o Daniel um pouco para ele falar dessa questão da qualificação da mão de obra nesse novo cenário que é o cenário pós-pandemia, onde muito provavelmente os consumidores, os clientes serão mais exigentes. Olha, para dar um exemplo, o que nós temos que fazer de trabalhos para chegar na família do nosso colaborador, e olha que eu estou te falando, nós estamos falando de 17 mil pessoas espalhadas no Brasil inteiro, com hábitos diferentes no Brasil inteiro. Nós fizemos joguinhos para os filhos jogarem, nós fizemos algo de caça, enfim, uma série de coisas do RH fez para poder conscientizar, sem colocar todo aquele
terrorismo em cima do coronavírus, e sim ser prático nas questões que estão fazendo. Então, assim, claramente nós tivemos que treinar essas pessoas para um cuidado maior. Muitas das coisas que nós já fazíamos em relação ao cuidado, rastreabilidade de produtos, fornecedores cadastrados, o porquê que a gente compra de empresas boas e por que custa um pouco mais caro, mas que vale a pena, isso começou a ser foi muito bom, porque nos mostrou, a gente pôde falar muito mais do que fazia atrás dos bastidores. Mas, efetivamente, os restaurantes todos, imagino que são 1.300 restaurantes, você tendo que fazer espaços para as pessoas poderem se alimentar. Você acabar com o selfie de uma hora para outra em todos os lugares. Então, que você teve que capacitar as pessoas dos cuidados que teve que fazer, da máscara, da manipulação, do cuidado, de você convencer o cliente. Muitas vezes, a gente tem que aprender a dizer não. Para muitos clientes, eu tive que dizer, você quer o selfie? Então, por favor, assina uma carta aqui, que qualquer problema que tiver, você é o responsável, porque eu que sou especialista. Estou te dizendo que a gente tem que tirar o selfie, mas você quer continuar? Então, por favor, assina aqui. É tua, quem manda é você, a gente vai fazer, mas não deixa de acreditar que a gente estava fazendo o correto. E aí, quando chegar nisso, hoje 100% dos nossos clientes já sabem disso e batem palma para essa ação. Mas você não basta você querer fazer, você tem que mudar o mindset de quantas mil pessoas, e de uma hora para outra. Então, assim, a questão do desenvolvimento, né, neste caso, da pandemia, foi instantânea. Então, assim, tivemos que fazer muito trabalho que a gente usou a Sapor. A gente tem umas telenovelas que a gente faz de 3 minutos para desenvolver as pessoas. Então, a gente mandou muita coisa com esse tema e a gente conseguiu capacitá-los para primeiro cuidar de si e das pessoas que estavam atendendo. Mas com relação à capacitação, a gente vem fazendo isso há algum tempo já. A própria iniciativa de tornar o nosso negócio digital, você vê, o que significa tornar o nosso negócio digital? Nós temos contato com 1.300.000 pessoas todos os dias e a gente não sabe nem o nome da pessoa, né? Não tem registro, não tem dados. E aí o mais importante é dados, a gente tem uma oportunidade enorme. Quer dizer, então, essas coisas aí, e com a pandemia isso se fez muito mais, então o que eu posso dizer claramente é que teve um trabalho muito forte de desenvolver as pessoas e de que tinha que ter ação imediata. Não vai desenvolver que daqui a 3 meses vai entender o processo pedagógico. Não, é agora que tem que fazer, porque senão você acaba botando as pessoas em risco e você se colocando em risco. Então, à medida que a gente tem capacidade de treinar rapidamente, num momento como esse, uma série de coisas, e aproveitar toda a questão da Covid e das comunicações, tudo, isso te mostra que a gente pode ser muito mais eficiente no treinamento daqui para frente. É só saber fazer isso. O legado que deixa isso é produtividade, é ser mais eficiente. E nós, muitas vezes, ficamos vamos passar por esse, passar por aquele, falar isso, e não vai para ação nunca. Então, acho que um momento como esse, as empresas que vão sobreviver são aquelas que tiveram ação. Então, isso vai deixar uma situação que qualquer coisa daqui para frente, vocês têm que tomar ação. Para com tanto, pelo menos na nossa empresa, tinha muito nheco-nheco de que não tem que ter por aqui, depois tem que ter autorização dali. Cara, erra, mas faça. Você tem aqui os princípios da companhia, você sabe o que tem que fazer. Faça. Errar faz parte de quem muda. Se você tem aquela história, faça certo da primeira vez, você nunca vai fazer, porque não existe a primeira vez que saia certo. Então, o ponto importante é você dar autonomia para as pessoas com responsabilidade. Meu querido, pode errar? Claro que pode errar. Você está tentando fazer o certo. Agora, se você disser, não pode errar, tem que fazer certo da primeira vez, e aí nos mostra situações como essa, que você pode dar um pulo muito maior do que a gente imagina, porque olha de fora, o que a gente fez em tão pouco tempo para pessoas que não têm tanta educação assim. Então, assim, e se a gente não fizesse isso, não sobrevive. Quer dizer, então, que legado deixa isso? O quanto ineficiente nós somos, às vezes, de querer fazer um baita de um treinamento, passa 2 anos preparando um treinamento para depois executar, e quando executou, já passou. Quer dizer, o que deixa de legado é essa pandemia? A ação, parar de fazer tanta coisa, tanto firulete, tanta coisa, e tomar ação. E saber que vai errar, obviamente. Daniel, só não erra quem não faz. Eu queria dar Roberto, um depoimento aqui de uma das empresas onde eu sou acionista, que logo no início abriu 2.000 vagas para repor a população de risco, os funcionários de risco, idosos, com comorbidades, gestantes e tudo. Mais adiante, fizemos uma testagem maciça. E quando você testa,
alguma coisa você encontra, não é mesmo? Inclusive aqueles que são assintomáticos. E aí tivemos que contratar mais 3.000. Uma coisa que aconteceu, eu queria ver se vocês já tiveram uma experiência parecida, em algumas cidades houve pressão para não contratar imigrantes. Por duas razões, porque eles poderiam trazer a infecção, e outra razão seria porque estariam tirando o emprego de outras pessoas locais. Nós temos quase 5.000 imigrantes que trabalham na empresa, de diversas origens. Vocês já tiveram esse tipo de problema, vocês dois? Ministro, imigrantes propriamente não que eu me recorde. No caso Você tem imigrantes na empresa? Eu acho que não. Haitianos, venezuelanos? Não lembro de ter cruzado com... Porque como eu circulo muito, eu estou tentando reformular aqui se eu sei se temos ou não. Então, eu não sei te responder se tem uma pessoa, ou 10, ou nenhuma. O que nós fizemos é, através do IAP, que é o Instituto Ação pela Paz, fazer uma aproximação com egressos do regional. Então, eu sei que o problema dos imigrantes é grave, até em alguns estados mais grave do que em São Paulo, mas o caso dos egressos, que são aqueles que deixam as penitenciárias e que não conseguem uma recolocação, é quase como uma segunda condenação para voltar para a penitenciária. Isso então, mesmo. O que nós fazemos, com o apoio do IAP, é tentar trazer alguns egressos para fazer trabalhos em áreas da Porto Seguro. Por exemplo, nós temos uma empresa de desmontagem de veículos, que faz a reciclagem dos carros de indenização integral. Somos a única seguradora que, de fato, faz esse papel. Então, lá, a gente, era uma mão de obra que precisava muito metalurgia. A gente nunca trabalhou nesta área. E demos preferência, sim, a pessoas que eram egressos e que tinham, por exemplo, alguma experiência no segmento de metalurgia. Então, assim, dentre outras áreas da empresa. Então, eu acho que hoje a gente está com uma pauta aberta de minorias que ela é moderna. Todo mundo tem que ter esse olhar, porque o ser humano não tem distinção. Ele pode ter distinção por um momento, por uma falta de oportunidade, uma falta de educação. O que nós temos que fazer é o seguinte: buscar a capacitação dessas pessoas que hoje são as minorias, de modo a que a equação final seja mais equilibrada. Eu recebi muita ajuda de uma conselheira nossa, a Patrícia, CEO da YouTube do Brasil, e ela, mulher, 40 anos de idade, super estudiosa, altíssima performance, e para ela é um incômodo ser uma líder tão solitária no meio de tantos homens líderes. Então, assim, agora também temos que achar o espaço para fazer uma inclusão de todas essas minorias, mas não escolhendo uma bandeira, escolhendo uma bandeira de realmente uma diversidade mais ampla. Muito bom. No nosso caso, Furlan, sim, a gente teve contratação de haitianos, de africanos, e olha, vou dizer uma coisa aí, esse pessoal vem muito preparado, viu? E vem muito venezuelano aí, que está muito experiente, que tem uma formação muito bacana, então a gente tem usado esse pessoal, o RH tem feito um trabalho muito bacana de incentivar, por que não, entendeu? Por que não pode ter, enfim. Então, assim, a gente procura sempre essas questões que teve. Até tem locais que os melhores colaboradores estão sendo esses, que vêm até com uma performance muito... Então, assim, claro que você tem sempre aquela... Eu sou uruguaio, quer dizer, eu vim criança para cá e até durante muito tempo eu recebi um pouco mas esse cucaracha vem aqui, quer dizer, cucaracha não é nem uruguaio, nunca considerei cucaracha, mas alguns me consideravam isso, quer dizer, isso é uma bobagem, quer dizer, o que importa é a produtividade, o que você vai entregar e é o que você deixa para os outros, quer dizer, esse negócio isso já é
conversa antiga, mas, lamentavelmente, tem muitas regiões, principalmente a gente que está no Brasil inteiro, que ainda tem essas ressalvas, né? Poxa, está entrando aqui em Caxias do Sul, por exemplo, tem um pessoal que diz, pô, mas estão invadindo aqui. Quer dizer, não tem noção, hoje o mundo é de todos, quer dizer, não dá para pensar em coisas assim. Então, a gente não trata com diferença isso, não, e trabalha muito forte para que as pessoas não tenham diferença nem com as minorias, nem com pessoas que vêm de todos os lugares. Quer dizer, isso não é o que importa. O que importa é a capacidade da entrega, o que você está desenvolvendo, o que você agrega dentro não só da empresa, mas na comunidade que você está. Agora, efetivamente, sim, teve situações como tem com obesos, como tem com uma série de outras coisas, que eu não vou nem falar aqui, porque se fala o nome errado, depois tem problema aí de você que uma coisa que tem que ter cuidado até nisso, né? Daqui a pouco eu falo uma palavra e pô, mas esse cara, ele fala... Então, assim, a gente hoje tem que ter esse tipo de cuidado, mas sem dúvida que você vai levar para o que tem, não importa, cara. Eu sempre digo o seguinte, tem uruguaio bom, tem uruguaio ruim, tem brasileiro bom, tem brasileiro ruim, tem gringo bom, tem gringo ruim, quer dizer, em todo lugar tem gente boa e gente ruim, quer dizer, não é a raça ou é a coisa que faz a pessoa ser boa ou ruim. Então, assim, o que importa para uma empresa é o que ele deixa, como ele cuida da comunidade, como ele, se ele está agregando no grupo ou não, quer dizer, mas nós sim, respondendo a tua pergunta clara, Furlan, sim, nós temos vários colaboradores hoje, acho que vários em 17 mil, não chega a 5%, mas tem um número grande assim, de pessoas que estão trabalhando muito bem. Roberto, se me permite uma pergunta rápida, antes da gente continuar. Duas coisinhas. A vocês que estão nos assistindo, mande sua pergunta aqui na caixa de diálogo embaixo do player. A gente está direcionando aqui, pode mandar com seu nome e empresa, e também a enquete que está acontecendo aí embaixo. Eu queria voltar com o Bruno para falar um pouco do projeto, porque eu acho que ele pega um pouco de tudo que a gente falou aqui, da ação, da agilidade, de botar em prática uma coisa rápida, a oportunidade, a sustentabilidade. E eu sei, como você disse no início, você não tem todas as respostas ainda, porque vocês fizeram uma coisa rápida, mas tiraram do papel. Eu queria te perguntar como é que vai ser feito, qual que é o critério da contratação ali de quem aplica? Porque, com certeza, a gente estava falando aqui, são mais de 10 milhões, 12 milhões de desempregados. Então, visto que você tem 10 mil vagas que você vai abrir, como é que vai ser feita essa seleção lá dentro? Olha, eu estou muito empolgado para aprender mais sobre este processo, porque ele é uma aproximação de Big Data com RH. Todo o processo será feito remotamente, a gente não vai ver currículo, nem conversar com ninguém, não vão ver a cara da pessoa, vai ser só o formulário digital preenchido, encaminhado para nós, e aí, através do IP, através de outras informações que nós vamos escolher, até para minimizar risco de fraudes, a gente vai fazer esse processo seletivo. Quais são as definições que o nosso board pediu? Que seja um extrato do Brasil. Essa é a principal definição. Então, aí sim, respondendo, né, a pergunta de imigrantes, eles podem participar? Podem. Vamos ter pessoas de Manaus? Sim. Vamos ter de Roraima? Sim. Então, nós vamos fazer um extrato do Brasil para que todas as regiões afetadas pelo Covid e o desemprego sejam contempladas de alguma forma. No primeiro mês, a gente vai abrir 700 vagas. Por quê? Porque nós não sabemos como que todo esse processo vai funcionar. Então, nós vamos usar 700 vagas como laboratório, e a ideia é fazer o exponential growth. Então, 1.500 no mês seguinte, 3.000 no outro, e aí fecha no outro mês todas as vagas. Então, em 4 meses é o prazo que eu precisaria para botar todo mundo para dentro. E aí, o primeiro que... aí tem aquela parte, né? O primeiro que entra, fica 3 meses, aí ele sai do programa. E nesse meio tempo, já estamos montando uma squad, né, que agora está na moda, essa comunicação. Estamos montando uma squad para fazer um plano B, que é como que a gente pode criar um outro processo de capacitação para aqueles que não foram selecionados de cara. Então, será que a gente não consegue criar uma onda onde os selecionados podem ser treinados para ser líderes de times e sim motivar outras pessoas a fazer outras coisas? Então, tem muita novidade
muita alternativa. Eu acho muito legal esse negócio de faz logo, erra logo, conserta logo. Hoje em dia, as consultorias vendem isso caro para a gente com o nome de Agile. Mas, no fundo, é você se jogar e fazer as coisas. E aí, na medida que os problemas vão aparecendo, pô, calma, senta, vai lá, digere o problema, vamos pensar juntos. Acho que é assim, vamos aprender fazendo. Não, perfeito. Acho a sustentabilidade do negócio fantástico, porque não só se você está dando oportunidade, está criando uma oportunidade, que ali você cria uma força de vendas descentralizada enorme ali para, enfim, diversos fins e ainda ajuda as pessoas. Bom, essa era a minha questão, Roberto, volto com você. Eu acho que nós somos privilegiados de ter duas pessoas fantásticas hoje, né? E a gente nota que o otimismo acompanha aqueles que querem fazer, que partem para ação e que têm confiança, que se dão o direito ao erro, né? Mas não ficam parados. Então, parabéns aos dois. Mas eu queria voltar um pouco a uma questão que tem mais a ver com a economia e é um assunto meio polêmico. Fiquem à vontade para não se manifestarem. Mas tem uma discussão, e aliás é uma proposta do ministro da Economia, de que para que a gente possa acelerar ainda mais a criação de emprego na medida das nossas necessidades, considerando que já houve um progresso na flexibilização da legislação trabalhista, existe uma proposta de que se estenda essa desoneração da folha de pagamento que foi feita para alguns setores, como o setor de tecnologia da informação, por exemplo, que se estenda a todos os setores da atividade e para compensar essa perda de arrecadação que se faria sobre a folha de pagamentos, seja criado um imposto sobre movimentações financeiras, que é sempre uma discussão muito difícil. Essa é a pergunta que está na nossa enquete hoje. Vocês acham que isso é positivo? Ou seja, uma desoneração da folha de pagamento e uma compensação através de um outro tributo, que obviamente seria calculado simplesmente para compensar essa perda de arrecadação sobre a folha. Daniel, quer falar? Eu tinha entendido, né, que iria ser colocado um imposto sobre a questão digital, né, alguma coisa digital, não é isso que alguma coisa sobre aumentar o tributo sobre participações de compra online, uma coisa assim, não mais ou menos isso que compõe Existe essa ideia também, mas existe uma ideia mais madura de que é novamente um imposto sobre movimentações financeiras, né? Que é de fácil arrecadação, pode ser uma microalíquota, né? E depois que seria diferente dependendo do setor de atividade, como financeiro e outros, né? Não é uma reedição da CPMF, porque a CPMF era um tributo a mais, tanto é que ele era provisório, o P era provisório, não era permanente, era para cobrar alguma coisa a mais. A ideia agora é não aumentar a carga tributária, a arrecadação, mas simplesmente desonerar para que se possa criar mais empregos, introduzindo um novo tributo, né? Que é um tributo um pouco polêmico na sua discussão. Roberto, eu acho que sim, é polêmico. Na verdade, de novo, a questão é assim, assim como a gente trata, posso falar de como a gente trata as coisas internamente e falando sobre o que nós conversamos agora, existem iniciativas que vão ser boas e vão durar muito tempo, iniciativas que não são tão boas e que eventualmente podem nem sair. Mas a forma de repensar essas coisas que antigamente você nem falava, que você não falava sobre elas, é um grande avanço que está acontecendo. Então, assim, se vai acontecer, se não vai acontecer, eu não sei. Mas está se falando em algo que efetivamente, se você desonerar, efetivamente você vai trazer mais gente. Quer dizer, é muito mais fácil você investir nessa capacitação que as empresas têm que fazer, porque o governo não consegue fazer. Você está vendo? Nós somos o país que mais gasta em educação e olha a cultura das nossas pessoas. A gente gasta, em relação ao PIB, mais do que de países que hoje estão na vanguarda em termos de educação e não conseguem. Então, é uma questão de competência. Se você der condições para a iniciativa privada, de você fazer, de poder, claramente, pagando os impostos corretamente, fazendo isso, incentivar uma educação empresarial, isso todo mundo tem para ganhar, quer dizer, e no final do dia é isso, não é só você contratar pessoas, mas dentro do que se precisa hoje, você precisa investir para isso, você ter dinheiro, ter uma metodologia adequada. Então, de novo, são iniciativas como já começaram acontecendo em outros governos, né? A desoneração da folha aconteceu em alguns setores. Hoje se pensa em todos, quer dizer, trouxe alguns efeitos positivos e alguns efeitos negativos, e assim vai acontecer em qualquer medida que você fizer. Agora, claramente é uma iniciativa a ser estudada, porque
emprego? Claro que vai gerar. Não tem como não gerar. E aí o que eu te disse hoje, mas não tem mais aquela mão de obra, mas vai ter outro tipo de mão de obra. As pessoas vão ter que se capacitar mais. Sai de um lado, vai para o outro. Porque há demanda. Olha, eu não tenho tanto abraçar, mas o que tem de gente entregando comida, pelo amor de Deus, tem um batalhão de gente entregando comida, então você tira emprego de um lado, tem emprego do outro. E assim vai acontecer sempre. Então, na realidade da vida, eu acho que isso é muito positivo. Estar questionando sobre isso, mas se o governo vai deixar passar, se o Congresso libera, se não libera, aí é outra coisa. Mas está se olhando para coisas que não se olhavam, não se falava, parecia um negócio sagrado que ninguém metia a mão, e por isso a gente tem o que tem hoje, que tem que estar pagando a conta de um monte de coisa que já poderia estar na frente. Então, acho que essas iniciativas, seja ela vitoriosa ou não, de repente não saindo como esperava, mas com alguma mudança, sempre é uma iniciativa boa e que está mostrando que tem necessidade de mexer nessa questão que é tão complicada e que claramente vai gerar polêmica, não tem dúvida. Muito bom. Bruno? Olha, pessoalmente, eu considero os impostos modelo tipo IVA ou mesmo a CPMF, eu sempre considerei um imposto bastante justo, porque quanto mais você movimenta dinheiro, mais você paga. No fundo, ele é bem democrático. Lógico que num país onde já tem uma carga tributária elevada, qualquer adicional que entra não ajuda em nada a competitividade das empresas. E aí acaba o tiro saindo pela culatra e esse movimento ele precisa vir acompanhado de uma simplificação do nosso sistema tributário. Qualquer um que já tentou montar um negócio, seja ele, ainda mais aqueles que atravessam as fronteiras estaduais, a complexidade para você fazer o recolhimento é um problema tão grande que, mesmo se você se esforçar em fazer tudo certo, é capaz de você escorregar. E aí é o seguinte, aquele indivíduo que quer fazer a coisa certa e ele toma escorregada então isso acaba se transformando em mais um custo país. E aí você tem um outro indivíduo que ele já sabe que ele não vai conseguir recolher tudo direitinho, então ele já não paga nada, porque ele já vai estar desenquadrado do mesmo jeito. E aí, no final das contas, você tem um checks and balances. Você vai ter que chegar no negócio e tem que pagar as contas. Então, a arrecadação tributária, ela precisa bater com quanto o nosso país pode gastar. Então, eu acho que falar de impostos não pode vir solto de um trabalho de responsabilidade daqueles que zelam por onde o dinheiro está sendo investido. Então, eu acho que nós brasileiros ninguém aqui se opõe a fazer as contribuições devidas e se tiver que fazer alguma outra contribuição, faremos. Agora, o que nós gostaríamos era de ver a contrapartida junto, que é um trabalho sério de organização das nossas contas públicas para que a gente tenha uma sobrevivência longa desse momento econômico de retomada que a gente vai ter daqui um pouco, quando passar a crise do Covid. Vocês já devem ter ouvido falar de Custo Brasil, né? Quem não ouviu? Então, isso veio de um trabalho da CNI, acho que há mais de 15 anos atrás, e eu me lembro que eles mandaram para cada um dos participantes desse processo um fichário, porque eram tantas as medidas nesse campo do Custo Brasil que você precisava ir substituindo ou acrescentando folhas. Lembra dos fichários escolares, né? Então, agora o governo, o Ministério da Economia, contratou um executivo de larga experiência, chamado Jorge Lima, e ele tem a missão de atacar o Custo Brasil. Ele me telefonou e, como ele já trabalhou comigo alguns anos atrás, ele disse que agora que ele se aposentou, que entrou nessa idade que ele pode contribuir para o país, ele aceitou essa missão. Então, eu espero que vocês e os demais membros do LIDE, oportunamente, possam, talvez até a gente fazer uma live com ele, porque tem tanta coisa pequena que é pedra no sapato de quem empreende, de quem paga imposto, de quem tem conta no fim do mês,
folha de pagamento, que poderia ser muito oportuno nessa retomada, nessa busca de retomada do emprego, do crescimento econômico, de atacar essas coisas que estão aí, talvez, desde o tempo de Pedro Álvares Cabral, né, ou de Dom João VI, quando veio para o Brasil. Jorge Lima se chama ele. Fica a ideia aí para uma discussão sobre o tema num Lead Talks, né? Seria interessante. Muito bom. Eu tenho duas perguntas aqui que vieram através da rede. Uma é do Aderbal Nogueira, Somos Premium. Eu acho que ele trabalha numa empresa concorrente do Daniel. E ele diz, também sou do mercado de refeições coletivas e o nosso mercado é guerreiro e ainda somos sobreviventes. Como o Daniel enxerga o mercado de refeições para depois da pandemia? Acho que você já falou bastante, Daniel, mas se puder complementar para o Aderbal Nogueira. Então, eu acho que você me conhece, eu sei que ele é uma pessoa bem antenada e tem uma empresa maravilhosa aí. Mas acho que vem para prestigiar ainda mais todos os cuidados que nós tivemos aí durante esse tempo todo e que passavam desapercebidos. E vem uma postura totalmente diferente, realmente vem aumento em algumas coisas de mão de obra, vem produtividade em outra paralela, e vem grandes oportunidades como sair do horizonte daquilo que nós estávamos acostumados, que era só restaurante industrial. Assim como o movimento dos nossos clientes está indo para cá, nós também temos iniciativas que vão para as casas. Acho que, de novo, Aderbal, é olhar as coisas como eu falei anteriormente, todos os exemplos que eu dei, olhar o copo meio cheio e não meio vazio. E olhando assim, é como o Bruno falou, tem muitas oportunidades que estão acontecendo agora. Vamos aproveitar elas e nosso empenho também temos lá, guerreiro, vamos ter que continuar sendo, senão, hoje em dia que não é guerreiro não sobrevive, quer dizer, tem que fazer isso sempre, seja grande, seja pequeno, seja o que for, tem que estar em guerra e permanentemente atentos, com a arma em punho, para enfrentar os desafios que vêm. Muito bom. A gente tem agora uma pergunta da Glória Miranda, da Vaditaxi, para o Bruno, e ela, assim, muito positivamente, ela pergunta como outras empresas, ou até mesmo o governo, poderiam ajudar o hashtag Meu Porto Seguro. Existe essa abertura replicando o movimento do hashtag Não Demita? Nossa, excelente pergunta. Eu conheço a Glória, CEO de uma empresa de aplicativo de táxi, mas eu chamo eles de sangue puro, porque eles não cadastram pessoas que não sejam taxistas licenciados. E por muito tempo foi uma empresa que nos ajudou muito lá na Porto Seguro a prestar serviços. No caso de trazer outras empresas, eu acredito que sim, há espaço. Estamos agora, então, esse é um dos cenários que eu estou trabalhando, onde ou vai ter novos padrinhos de novas vagas, e talvez não para o meu segmento, para outro segmento. Eu acho que a gente atirou numa coisa e acertou em outra um pouco maior, que é o conceito de cada um ter o seu porto seguro. E aí tem o meu porto seguro de pensões, tem o meu porto seguro da indústria financeira. Então, cada um tem o seu espaço de preservação, da onde você se sente à vontade. E a ideia nossa, então, é tentar levar um pouco dessa metodologia de você abrir vagas e depois ter, em contrapartida, algum movimento que traga para a tua indústria alguma coisa positiva. Então, estamos trabalhando nisso agora. Eu tenho uma reunião com o CEO de algumas empresas amanhã para falar como eles podem contribuir nessa formulação, não é nem de questão de dinheiro aqui a gente está discutindo, a gente está discutindo a formulação das ideias. O projeto é muito novo, ele teve uma aceitação e uma procura muito acima da nossa expectativa, o que faz com que a nossa responsabilidade agora em dar uma resposta à altura seja ainda maior. Então, eu adoraria até que foi um sucesso, maravilha. Eu estou me sentindo aqui como um aprendiz para o que vai vir depois. E eu espero que o que a gente elabore, viu, Glória? Eu espero que o que a gente elabore aqui saia ainda melhor do que a primeira fase. Mas vai dar muito trabalho. Obrigado pela pergunta. Muito bom.
Johnny, são 19h15, já está indo para o fim. Eu queria, ouvindo o Bruno e o Daniel, a gente, por alguns minutos, eu até esqueci que a gente estava numa crise na pandemia, tanto otimismo a gente vê neles, né? Eu gostaria de, a minha final, mas obviamente fica aberto para se surgirem outras de vocês também, vocês acham que o Brasil sai dessa crise em V, ou em U, ou em L? Olha, acho que cada um complementa um pouco, Forlan. Vai lá. Não, e com bolsa 100 mil pontos, e juro barato, né, baixo, e com toda essa ajuda que o governo deu, que não é pouco, não. Às vezes a gente não leva conta, mas isso foi crucial para uma quantidade imensa de brasileiros. Tem que ter otimismo. Vocês acreditam que eu, na hora dos jornais da noite, eu estava vendo aquele canal Viva, a escolinha do professor Raimundo, com o Chico Anísio e Costinha e tantos, porque eu achei muito mais otimismo ali do que ficar assistindo o noticiário, quantas covas fez, quantos enterraram, quantos isso, quanto aquilo. Então, o que é que nós podemos fazer para dar uma injeção de ânimo no país? Complementando. Vou complementar, como é a última fala, vamos ver se dá 3 em 1 aí. Então, eu pergunto ao Daniel se ele puder resumir o aprendizado e o legado que toda essa situação trouxe. Eu sei que você já falou bastante desse aspecto, Daniel, mas se conseguisse sumarizar para quem assiste aqui em uma frase, eu te agradeceria. E ao Bruno, eu vou perguntar, eu li lá na matéria que o Bruno ficou bastante tempo estudando e olhando as coisas, se tem algum livro, alguma coisa que você indica, que você leu há pouco tempo e gostou, Bruno, que eu vi que você falou da parte da uberização ali, dos autônomos, enfim, que eu achei muito interessante. Então, uma pergunta sobre o legado e a você, algum livro, alguma coisa que você pode compartilhar conosco. Pode começar, Daniel, pode começar. Bom, tanto faz. Em poucas palavras, de tudo que eu falei de positivo, que é uma prática de olhar as coisas sempre do lado positivo, né? Porque é aquela história de olhar, pense grande, né? Não pense pequeno. Né? Acho que tem um bom trabalho aí feito pelo próprio Lehman aí, que fica como um dos grandes iniciativas, como tantos outros que tem, porque não é só o Lehman, mas essa frase de pensar grande é uma coisa que, nesse momento, vamos pensar grande, as possibilidades que nós temos, apesar de tudo isso, quantas coisas brilharam no nosso país, como exportação, como agropecuária, como aquelas que são a nossa, o que nós temos de mais rico, e nós somos o celeiro do mundo. Então, quantas coisas estão acontecendo. Agora mesmo tive a história de quantas empresas da Argentina estão vindo para o Brasil. Quer dizer, olha as coisas positivas que estão acontecendo, o negativo já está aí, quer dizer, vamos olhar para o positivo. Então, eu posso dizer que sim, agora, antes e amanhã continuará tendo oportunidades. Só vão capturar essas oportunidades quem olhar de forma diferente. E aí tem vários exemplos, não só nossos, mas de tantas pessoas aí que sobreviveram. E certamente essa pandemia vai deixar as empresas sobreviventes muito mais musculosas, muito mais preparadas para os desafios que vêm daqui para frente. Então a gente recupera mais rápido do que estamos pensando? Não seria a refeição, né? Bom, Bruno? Olha, eu acho que cada setor vai ter aquela empresa mais otimista. Pode ser a Sapori, pode ser a Porto Seguro. Eu acho que essa energia da liderança acaba contaminando executivos, contaminando o time, e a gente sai fortalecido disso. Eu acho que empresas, especialmente empresas familiares, elas acabam tendo, no momento de crise, a capacidade de comando que impulsiona, porque são empresas que têm a alma mais presente no seu dia a dia. Isso então, mesmo. Dito isso, respondendo ao João, que me pediu aí uma indicação de um livro, eu poderia indicar vários, mas para o momento que a gente está vivendo, eu gostaria de citar o Abundância, do livro do autor Peter Diamandis,
Eu estive com ele na China no ano passado, especialmente porque li o livro e fui procurá-lo e acabei que eu fui fazer uma viagem para conhecer a China com ele. E esse livro, ele retrata de forma muito otimista a transformação que o mundo vem passando e, através de dados, ele mostra como as coisas estão melhores hoje do que estavam há 50 anos e há 100 anos. E a coisa está melhorando de forma exponencial. Essa mensagem, eu acho que ela é importante, porque estamos no meio de uma tempestade. Mas no seguro, o que nós fazemos? A gente trabalha com atuária, é número, é matemática. Tempestades acontecem. Mas como todas as tempestades passam, não precisamos nos desesperar. Lembrem-se que a vida está melhorando. E talvez, na hora que juntos, todos, empresários, empregados, governo, todos tivermos um olhar no mesmo sentido, podemos parar de mimimi e começar a fazer o Brasil o país que ele pode ser. Muito bom. Muito bom. Roberto, você quer ler o resultado da enquete antes da gente encerrar aqui? Eu acho que seria fantástico encerrar com as palavras do Daniel e do Bruno, que eu acho que são extremamente estimulantes, mas temos que apresentar a enquete, mas não vamos esquecer do que eles disseram. Nós temos na nossa frente 2 empresários maravilhosos, uma Porto Seguro empregando 14 mil pessoas, com 30 mil corretores, mais 8 mil autônomos, e uma Sapori que faz 1.300.000 refeições por dia, precisa saber fazer. 1.300 restaurantes diferentes, empregando 17 mil pessoas, realmente são empresas maiúsculas, mas que mostraram que não são grandes só no tamanho, elas são grandes nos seus princípios, na maneira como vem a sua atividade econômica, mas vem também a sua atividade social e as suas responsabilidades. Daniel e Bruno, parabéns, foi realmente um grande prazer essa live com vocês. E um privilégio aprender com vocês. Comigo para falar bem das suas empresas e sou cliente, tá? A nossa enquete era exatamente... Roberto, eu não sou só cliente, eu sou fornecedor também. Também. Verdade. O Daniel fez questão de dizer que ele só pega os melhores fornecedores, estão dando o compromisso dele com o cliente final, né? Então, claro, estamos aí, somos consumidores fortes aí da empresa do Luiz Fernando, onde o Furlan participa. Muito bom. Bom, a nossa enquete era: criar empregos será fundamental para a retomada econômica desde já. Criar empregos agora. Você apoia a extensão da desoneração da folha de pagamento a todos os setores de atividade, financiada pela criação de um imposto sobre movimentação financeira? E o resultado é, a primeira alternativa era sim, e nós tivemos 49% dos respondentes que disseram que sim, que apoiam a criação de um imposto sobre movimentação financeira, apesar de toda a imagem que ele tem, mas esse seria um imposto para cobrir aquilo que deixa de se cobrar sobre a folha de pagamento. 38 disseram não e 13 disseram não sei. Mas ficamos satisfeitos que 49% são favoráveis a mudanças e, como disse o Daniel, é hora de fazer, é hora de testar. É muito importante que isso esteja sendo pensado nesse momento. Saio dessa live mais otimista por ouvir vocês e agora devolvo ao Johnny aí, ao Furlan, para fazerem o encerramento como chairman e como o CEO do LEAD. Obrigado. Eu deixo sempre a chave de ouro aí com o Furlan para encerrar e depois só passo um recadinho rápido. Mas, Furlan, deixo com você. Olha, lembrando uma frase que foi colocada, né, de pensar grande, eu adotei uma trilogia há muito tempo, que é pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Alguns de vocês já ouviram falar isso. E uma outra coisa que me causa sempre muito otimismo é que o cemitério está cheio de pessimistas. Gente que achava que ia morrer, morreu. E nós que estamos lutando, sobrevivendo, olhando para frente, suando a camisa, a última coisa que nós pensamos é passar na porta do cemitério, né? A não ser que tenha... não tem negócio para nós lá, né?
Acho que não. Então, olha, eu gostei muito. Eu ia até dizer que dava para vender alguma coisa lá, mas é melhor deixar para lá. Dá para vender um seguro de vida, né? Disso. Seguro de vida, os que foram estão saindo de lá, né? Eu gostei muito de participar com vocês, né? O Bruno não conhecia ainda, mas conheço o pai dele e vejo que o pai dele criou muito bem esse moço, viu? E deixou a empresa em boas mãos. E o Daniel, que ele ainda tem um resquício de se sentir uruguaio, você podia incorporar o Uruguai hoje com o seu trabalho. Não é mesmo? Parabéns a vocês todos, ao Roberto pela excelente condução e ao Johnny pela participação e pelas perguntas. Eu gostei muito e a Célia já me disse que não vão mais me bloquear a entrada como aconteceu hoje. Obrigado, Furlan. Obrigado, Roberto. Daniel e Bruno, muito obrigado pela participação. De novo, foi um privilégio poder aprender um pouco com vocês e deixar um recado a vocês que nos assistem, além de agradecer por ter acompanhado até agora. Tivemos quase 300 pessoas assistindo aqui, empresários, membros do LEAD. Deixar o recado aqui que na quarta-feira, agora dia 15, o LEAD Talks é para falar de entretenimento, de transformações e novos formatos no entretenimento com o Luiz Calainho, ele que é da L21 Produções, empresário nesse segmento da economia criativa, e o Bazinho Ferraz, da B Ferraz. Então, conto com todos vocês na quarta-feira de novo. Muito obrigado e obrigado a vocês, os convidados aqui conosco.